Queridos, então, é Brasil contra quem hoje? Haiti. Bom, como tem o jogo do Haiti hoje, Tá. então a gente resolveu, com certeza, parar 9h25, tá? Para os torcedores do Haiti poder sair correndo e assistir o jogo. Os torcedores do Brasil. Do Haiti. Eu não vou torcer pro Brasil. Ah, tá bom. Vai ser minoria aqui. Muito obrigado, Patrícia, muito obrigado. Então, eu não lembro onde é que nós paramos no último encontro, mas o bom é que vocês também não lembram. Então, está tudo certo. Mas não tem importância. Realmente, como o Saulo lembrou, a gente viu um pouquinho de todos os textos de várias sessões. Nós só não chegamos na Trindade, né? Mas nesse meio tempo eu encontrei uns outros textos. Aliás, isso aqui não vai ter fim. Eu já vi que essa compilação é muito gostosa. É muito gostosa. Daí eu hoje queria fazer questão de ler pelo menos 2 deles para a gente lê em conjunto e entrar na Trindade, só para tocar um tema mais que a gente não tocou e de repente dar um tempinho de nós conversarmos e trocar ideia antes de encerrar para o jogo do Haiti. Então hoje nós tínhamos visto 21, o texto 21. O profeta é Deus entre os homens. O profeta é Deus entre os homens. Nós lemos alguns textos dali, né? Vamos voltar depois para lá, mas eu estou pensando agora em a gente falar um pouquinho mais sobre a via negativa. Um pouquinho mais, até porque um texto que eu achei novo e que traduzi para nós aqui, e que é realmente muito significativo, muito especial. E é de um místico alemão do século XIII, Johann Tauler. E é muito lindo o que ele fala sobre essa via negativa. Vocês lembram, né? A via positiva são as falas, os pensamentos, as meditações, as exaltações, as adorações a Deus, dizendo o que Deus é. Então, onipotente, onisciente, misericordioso, clemente. Né? E nós vimos que essas palavras, na verdade, não definem o que Deus é. Elas só dizem o que Ele não é. Quando a gente diz que Ele é o onipotente, nós estamos dizendo que Ele não é fraco. E que Ele é mais forte que as outras coisas que a gente conhece. Mas nós não sabemos o que é onipotência. Que força é essa? Que força é essa? Exatamente. Já tive amigos que disseram isso é porque tu não conhece a minha esposa. Mas... né? Mas aqui estamos falando de Deus. Então, essa é a via positiva e ela é nobre. A via positiva é nobre, porque ela nos traz atributos de Deus que nós tentamos emular. Né? A vida humana é uma tentativa de seguir os caminhos de Deus. E seguir os caminhos de Deus significa, basicamente, emular as virtudes de Deus. Então, quando nós dizemos que Deus é sábio, isso quer dizer que nós também devemos tentar adquirir sabedoria. Quando nós dizemos que Deus é todo amoroso, isso quer dizer que nós deveríamos desenvolver em nós também o amor. Quando dizemos que Ele é todo generoso, que sempre perdoa, são virtudes que nós queremos adquirir. Mas essas definições, esses nomes, esses atributos, não alcançam o que Deus é. Eles são concepções humanas para tentar definir o mistério, né? Aquilo que lembram o subtítulo que o Moisés Falk
deu para Deus. É a humanização de um mistério. Então, quando nós damos os atributos de Deus e os nomes, os chamados nomes de Deus são os atributos, as qualidades de Deus, né? Quando nós nomeamos esses atributos, quando nós nomeamos essas virtudes, essas qualidades, nós, na verdade, estamos no nível humano, não estamos no nível divino. Nós estamos usando concepções humanas, palavras humanas, para definir o inatingível, para definir o infinito. Então, certo, é nobre, é importante, é bom. Mas daí chega um determinado momento que nós percebemos que Deus não é isso. Ele é mais do que isso. E as nossas palavras são pobres, na verdade, em relação ao grande mistério eterno, que é o Supremo Criador, o Ser Supremo, né? E daí é que vem a noção da via negativa, né? De que nós só podemos chegar a Deus pelo que Ele não é. Porque tudo que nós pensamos que Ele é, Ele não é. Todas as coisas que nós pensamos de Deus não é Deus. É uma ideia humana. E daí vem o grande silêncio, vem a nuvem escura. Em inglês tem uma expressão importante, bonita, medieval também, de um texto incógnito, anônimo, medieval, que é The Cloud of Unknowing. The Cloud of Unknowing. Nem tem como traduzir direito isso, mas a nuvem do desconhecimento. A nuvem do desconhecimento. Porque vocês lembram, nós vimos no último encontro o texto quando diz que Moisés, quando encontrou Deus no monte, Deus estava numa nuvem escura. Né? E vimos que, portanto, não tem. Quando Moisés pediu para ver a face de Deus, me mostra a tua glória, Deus diz para ele, nenhum homem pode ver a minha face e viver. E Jesus diz, ninguém jamais viu a Deus. Porque Deus é Espírito. Então, esse caminho da via negativa, chamada apofática também, o termo técnico em geral é a via apofática. Apofática vem de apófase. Apófase é quando um autor diz o que ele já disse, sabe? Isso é fazer uma... Refazer. É corrigir a si mesmo, isso é uma apófase. Então, a via apofática é a via de desfazer, é uma desconstrução. Né? Se a gente vai para os filósofos modernos franceses, daí a gente tem Derrida, tem os filósofos da desconstrução. É basicamente isso. Né? Mas é muito bonita, porque geralmente é o acesso dos místicos, é o acesso do amor. Não é o acesso da gnose, não é o acesso do conhecimento a Deus, é o acesso do amor a Deus. Então, o acesso do amor a Deus não quer definições. O acesso do amor a Deus quer o mistério, busca o mistério. Né? E é um pouco como o amor entre nós, entre os seres humanos. Se alguém perguntar para a gente por que tu amas teu marido, né? Por que tu amas teu filho, por que tu amas teu amigo, é muito difícil a gente definir por quê. Existe alguma coisa que vai além das palavras. Muitas vezes a gente ama pessoas que outras pessoas não amam. Se a gente vai aos sábados perto de qualquer cadeia ou delegacia onde tem gente presa, né? Vai ver um monte de mães, filhos, esposas na fila para poder entrar e visitar bandidos que estão presos, mas são amados. Então é muito difícil até, a gente não diz assim, eu amo por causa dos teus olhos, sabe? Eu te amo por causa dos teus cabelos, eu te amo porque tu me dá bombom.
tem uma coisa que escapa. Até nos 4 Vales, que é uma obra de Baha'u'lláh bastante conhecida, junto com os 7 Vales, mas os 4 Vales é outra pegada. Os 7 Vales, Baha'u'lláh narra a jornada da alma em direção ao bem-amado, em direção à unidade com o divino, né? Os 4 Vales é diferente. Os 4 Vales falam das condições do amante, dos amantes, das vias de acesso a Deus através do amor, né? E no último desses 4 vales, ele menciona citações, ele faz citações de Rumi e de outros tradicionais escritores, poetas, místicos, religiosos também ali, ele cita ali também o comandante dos fiéis no Islã, né? Mas de Rumi, ele cita que o amor é um véu entre o amante e a amada. O amor é um véu. Quer dizer, o que junta o amante e a amada é o amor, mas o amor é um véu. E a mesma coisa ele diz em relação a Deus. Então, na verdade, a beleza, que é uma coisa indefinível também, quem é que pode dizer o que é belo, né? O belo é uma coisa que muda conforme a cultura, conforme a época, conforme a moda. Tanto que dizem que o belo está nos olhos de quem contempla, né? A beleza está nos olhos de quem vê. E tem um outro ditado bem brasileiro, que é muito lindo e muito sábio, né? Que diz que quem ama o feio, bonito lhe parece. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Agora, no carro, a Marina trouxe uma sabedoria incrível. Diz que algumas testas são oleosas, mas acham que são mentes brilhantes. São testas oleosas, mas acham que são mentes brilhantes. Quem ama vai ver uma mente brilhante. Quem não ama vai ver uma testa oleosa. Então, é bonita esse acesso apofático, esse acesso negativo a Deus. É uma coisa que me fascina muito, né? E daí eu queria começar com isso, com vocês, para poder citar o texto que é novo. Deixa eu ver onde é que eu coloquei ele. 36. 36? Pronto. A Marina é mais rápida que eu. Sim, mas eu não queria começar por esse, porque esse eu acho que nós vimos no mês passado. No mês passado. Eu queria começar com o do Tauler, do Johann Tauler, que é o texto 40. Se vocês me acompanharem. Eu fiquei tão encantado quando eu li ele, que eu disse, não, é um texto meio longo, mas não resisto, vamos traduzir isso. E olhem que... Já acharam aí? Sim. Olha o que ele diz. Devemos buscar as profundezas de nossa alma e precisamos encontrá-las. Devemos buscar as profundezas de nossa alma e precisamos encontrá-las. Temos de entrar em nossa casa, em nossas almas. E todos os nossos sentidos, tudo que se relaciona a eles e tudo que nos chega por meio deles, deve ser deixado do lado de fora. Entrar nas nossas almas e daí todos os nossos sentidos e tudo que nos chega através deles, deixar do lado de fora. Quando entramos... Desculpa, me perdi aqui. Tá certo. Não, sim, mas eu me perdi. Quando entramos em nossa casa e lá procuramos Deus, Deus, por sua vez, nos procura e revira a casa. Eu achei essa ideia maravilhosa. Deus nos procura e revira a casa. Estou vendo Adão escondendo. Ele, Deus, se comporta exatamente como nós
quando procuramos algo, descartando uma coisa após a outra até encontrarmos o que procurávamos. É exatamente isso que ele faz conosco. Quando entramos em nossa casa, quando o procuramos nas profundezas de nossa alma, Deus vem, nos procura e revira a nossa casa. E quando digo que Deus nos procura em sua casa e a revira, quero dizer que nessa casa, nas profundezas de nossa alma, ficamos completamente desprovidos de todas as ideias e concepções que já tivemos de Deus. Nossa casa é revirada. É como se nunca tivéssemos sabido nada sobre Deus. Como Ele nos procura, isso acontece repetidamente. Toda ideia sobre Ele que já tivemos, toda manifestação dele que já conhecemos, toda concepção e revelação dele que já tivemos, nos será tirada enquanto Ele nos procura. É lindo, é tão lindo, é tão lindo. Quer dizer, enquanto nós estivermos sabendo quem é Deus, enquanto nós estivermos conhecendo Deus, Ele não está nos procurando, porque a casa não está revirada ainda. Na hora que o mistério se instaura e a gente diz, não é isso, é mais do que isso, daí a gente tem certeza de que Ele está junto a nós. É muito lindo. O texto dele realmente é muito fascinante. Outros a gente leu, né? Nós lemos no encontro passado o texto quando para Moisés, Deus diz, eu sou quem eu sou, né? Não, sem nenhuma definição, nem nada. No texto 41, se a gente vai um pouquinho adiante na via negativa, o texto 41 é um excerto da Sura dos Reis de Bahá'u'lláh. Ele diz, sabe tu além disso, que Ele, Deus, que Ele é quem, a seu próprio mando, criou tudo o que está nos céus e tudo o que está na terra. Deus está elevado acima daquilo que sobre Ele imaginais. Deus está elevado acima daquilo que sobre Ele imaginais. Então, tudo o que pensarmos de Deus é nossa ideia, não é Deus. Ele é inacessível, Ele é inatingível. A concepção humana não o abarca. É como um oceano sem fim. A gente conhece uma praia e gosta daquela praia, mas o oceano tem muitas praias. E o oceano tem profundidades, vastezas que a gente não conhece. O outro texto é de Bahá'u'lláh também, do Kitab Khan. É evidente a todo coração iluminado e possuidor de discernimento que Deus, a essência incognoscível, o que quer dizer incognoscível? Que não pode ser conhecida. Que não pode ser conhecida. Que Deus, a essência incognoscível, o ser divino, é imensamente elevado além de todos os atributos humanos, tais como existência corpórea, ascensão e descida, saída e regresso. Nenhum laço de relação direta pode, em absoluto, ligá-lo às suas criaturas. Nenhum laço de relação direta pode, em absoluto, ligá-lo às suas criaturas. E para isso, aquela metáfora que Bahá'u'lláh traz é tão importante. Deus como sol, né? É uma metáfora, não é que Deus é o sol, nem que o sol é Deus, mas Deus como o sol e a vida na Terra. A vida da Terra não pode ter contato direto com o sol. Não pode ter uma relação direta de acesso ao sol, porque o sol é poderoso demais, ele mata a vida na Terra. É necessário um intermediário, que são os raios do sol. Então, os raios do sol dão vida à Terra. Não é o sol, são os raios do sol, como intermediários. Porque Deus é inacessível, inatingível, nenhuma relação direta pode ter com os humanos, com as suas criaturas. E daí que vem o verbo de Deus como intermediário. O verbo de Deus em Jesus, o verbo de Deus em Buda, o verbo de Deus em Bahá'u'lláh,
o verbo de Deus em Moisés. O verbo de Deus, cada vez que vem ao mundo, ele é o intermediário entre Deus e os homens. Então, nenhum laço de relação direta pode, em absoluto, ligá-lo às suas criaturas. Ele se mantém elevado e acima de toda separação e união, toda proximidade e todo afastamento. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim ao mesmo tempo. Deus é transcendente e ao mesmo tempo imanente. Ele está em todas as coisas e não está em nada. Porque qualquer noção é meramente humana. Nenhum sinal pode indicar sua presença ou sua ausência. Já que foi por uma palavra do seu mando que todos no céu e na terra vieram a existir. Uma palavra do seu mando fez a criação existir. Essa palavra é o verbo de Deus. Essa palavra é nosso Senhor Jesus, essa palavra é nosso Senhor Buda, essa palavra é nosso Senhor Baolá, essa palavra é nosso Senhor Moisés e assim vai. Essa é a palavra que criou. Esse é o raio do sol, o intermediário necessário, né? Todo o resto é mistério. Todo o resto é mistério. E aqui tem um texto novo também, o 43. É uma citação de Rumi, o grande poeta místico persa, né? Que ele diz: nada vale o que eu possa mais te relatar. Nada vale o que eu possa mais te relatar. No leito de um regato nunca cabe o mar. No leito de um regato nunca cabe o mar. O regato é aqui um símbolo da nossa consciência, da nossa mente, né? E o mar é Deus. Então não adianta ficar falando, porque eu não vou conseguir agregar mais ao mistério. Mas a oração que a gente reza, a oração curta, dou testemunha que tu me criaste para te conhecer e adorar. Isso, perfeito. Então nunca vou conseguir. Bom, nunca vou conseguir, mas esse é o objetivo da vida humana. Esse é o objetivo da vida humana. E como nós vimos, Beth, eu acho que a última vez que não estava viagem, né? Mas hoje nós vamos voltar a esse tema. Conhecer o profeta, aceitar o profeta é conhecer a Deus. Então, conhecer a essência de Deus é impossível. Mas conhecer o profeta, reconhecer o profeta como Deus na Terra, como um espelho, de novo, não é Deus encarnado. O infinito não encarna, mas como um espelho perfeito, onde tu vê a imagem do sol refletida. Então, quem aceita Jesus, quem aceita Bahá'u'lláh, quem aceita Buda, em cada época, aceita Deus e conhece a Deus. Né? Mas a essência infinita, não. Então... Parece que seria assim, né? Quando a gente diz, e conhece Deus. Basta para cada humano, né? Ou no limite do humano, eu conheço Deus. No limite do meu humano, Perfeito. eu conheço Deus. Isso é uma maneira linda de dizer. Linda, Sueli, linda. Linda, exatamente. No limite humano eu conheço a Deus. E no limite de cada um, né? De cada um e no limite do meu amor eu conheço Deus. E também nossa observação se seja profunda, coisa mais simples e mais coisa grandiosa que galáxias, universo, multiverso, e até mesmo no quark, vai para baixo, vai no cara bonito um gato. Se você profundamente olhando, você vê uma forma que ele manifesta uma realidade de Deus. Não? Exato. Tudo. Tanto, isso é uma frase famosa do profeta Muhammad, né? Que ele diz que eu não contemplo nada sem que eu contemple na frente dessa coisa, atrás dessa coisa, aos lados dessa coisa e nessa coisa a Deus. Tudo que eu contemplo a Deus. Um átomo reflete Deus. Um elétron reflete Deus. As partículas subatômicas refletem Deus.
assim como as grandes coisas. É muito bom, verdade? Excelente. É isso. Então veja o que Baha'u'lláh segue dizendo aqui, depois da poesia. Então, nada vale o que eu possa mais te relatar. No leito de um regato, nunca cabe o mar. Pois o mistério disso jaz oculto nos celeiros de sua inviolável proteção e depositados nos cofres do seu poder. Então, o segredo desse conhecimento de Deus está nos celeiros de sua inviolável proteção. Celeiro é um lugar onde se guarda comida, alimento, né? E os cofres do seu poder. Então, esse conhecimento está inacessível. Está exaltado acima da mais elevada essência da elocução. O que é a elocução? É a fala. A elocução é a fala humana. Então, esse conhecimento está elevado acima da mais exaltada elocução. E santificado, além dos mais refinados modos de explanação. Está santificado, além dos mais santificados modos de explanação. Então, mesmo quando a gente lê os profetas falando de Deus, mesmo quando a gente lê os santos falando de Deus, ainda não alcança. Porque a expressão humana, a fala humana, o raciocínio humano não alcança. Então, aqui de novo tem muitas passagens, né? Nós não vamos ler, só vamos dar uma olhadinha de novo nos textos que falam como conhecer o profeta, a importância de conhecer o profeta e como conhecer o profeta é conhecer a Deus. Isso está na seção só há acesso a Deus através dos manifestantes de Deus. Tá? É o texto 26, começa com 26. 26, tá? O 26 é um texto de Isaías, né? 45:15, quando o profeta Isaías diz: verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Tu és o Deus que te ocultas. Mas é o Deus de Israel, o Salvador, porque ele também se revela. Ele se oculta na sua essência e se revela no seu verbo. Jesus, em João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há acesso a Deus a não ser através do seu profeta. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não há acesso ao sol a não ser através dos raios do sol. Baha'u'lláh, na dispensação de Baha'u'lláh, página 23, jamais houve em minha alma outra coisa senão a verdade. E em mim mesmo nada se viu a não ser Deus. Em mim mesmo nada se viu a não ser Deus. Nós uma vez, ano passado ou retrasado, não sei, quando nós estudamos a questão dos falsos profetas, dos verdadeiros profetas, lembram que nós tínhamos visto que se um homem diz que ele é Deus, ou que ele traz a palavra de Deus, só tem 3 possibilidades. Ou ele é louco, ou ele é mentiroso, ou ele é verdadeiro. Teve muito mentiroso que disse que escutou Deus, ou que ele é Deus. Só que a gente viu que um mentiroso, ele só mente para ter vantagem. O mentiroso não vai para a cruz dizendo: quem viu a mim viu a Deus. Não há outro caminho a Deus a não ser por mim. Não vai para a cruz.
Na hora que começar a perseguição, ele muda de conversa. O mentiroso quer vantagem, quer poder, quer influência. Um louco, sim. Um louco pode ir para a cruz por causa da sua loucura. Né? Um louco pode ficar 40 anos preso dizendo que é Deus, como Bahá'u'lláh. Um louco pode ir para a cruz dizendo que é Deus, como Jesus. Mas se nós analisamos a vida dos profetas, nós vemos que eles não são loucos, eles têm uma sanidade absoluta, uma coerência absoluta entre o que eles falam, o que eles pregam e o que eles vivem. Os maiores sábios do mundo são devotos de profetas anteriores. E alguns desses profetas analfabetos. Muhammad era analfabeto. Alguns dos maiores gênios do mundo, dos maiores sábios do mundo, são devotos de um analfabeto. Jesus nunca escreveu nada. E há 2000 anos a gente ama os evangelhos. Que é a recordação do que os apóstolos tinham, do que ele tinha dito. Então, esse poder não vem dos homens, isso é um poder de Deus. Esse é um poder que vem de Deus. Então, se eles não são nem mentirosos e nem loucos, então são quem eles dizem que são. Que é a palavra, o verbo de Deus entre os homens. Né? Tem esse texto 30, é um texto importante também. Eu não gosto de ler textos muito longos, porque, em geral, é cansativo, né? Mas se depois vocês puderem dar uma olhada em todos eles, eu acho que de uma maneira meditativa, em casa, a sós, ou um pequeno grupo, vale a pena. Porque os textos são muito densos, e quando eles são mais longos, eles podem ser muito cansativos para se ver em grupo. Mas esse 33, Bahá'u'lláh diz algumas coisas importantes, quando ele diz que... deixa eu ver, não era isso que eu queria. Você falou 30, né? Isso, é que aqui pulei de novo. O 30. Obrigado, Beth, por estar a única acordada, eu acho. Quando Bahá'u'lláh diz, sabe tu com certeza que o invisível, ele está se referindo a Deus, sabe tu com certeza que o invisível de modo algum pode encarnar sua essência e revelá-la aos homens. A essência infinita de Deus não pode encarnar numa criatura. Porque isso seria imperfeição. Então, a ideia sempre é de manifestação. Os profetas manifestam a Deus, não encarnam a Deus. Deus não é um espírito infinito que entra dentro de um ser humano. O ser humano perfeito, o profeta, é como um espelho onde o sol se reflete. E nós olhamos o espelho, que é o profeta, e nós vemos a imagem de Deus. Mas o sol não desceu do céu para entrar dentro do espelho. A ideia de manifestação é uma ideia muito importante, muito poderosa. E muito já se brigou no mundo e muitos já se mataram pela questão de encarnação. Ele está e sempre esteve. Ele, Deus. Ele está e sempre esteve imensamente exaltado, além de tudo o que se pode relatar ou perceber. Do seu recinto de glória, sua voz constantemente proclama, verdadeiramente eu sou Deus. Não há outro Deus além de mim, o onisciente, a suma sabedoria. Manifestei-me aos homens e fiz descer aquele que é o alvorecer dos sinais da minha revelação. Então,
Deus se manifesta aos homens através daquele que é o sinal da sua manifestação, o profeta, o verbo de Deus. Mas é uma manifestação, não é uma encarnação. Por seu intermédio, por intermédio do profeta, fiz toda a criação atestar que não há outro Deus salvo ele, o incomparável, o onisciente, a suma sabedoria. Aquele que está para sempre oculto dos olhos dos homens, jamais poderá ser conhecido, salvo através do seu manifestante. E seu manifestante não pode aduzir maior prova da verdade da sua missão do que a prova da sua própria pessoa. Então não há acesso a Deus a não ser através do seu manifestante, e ele é a maior prova da manifestação de Deus. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso Baha'u'lláh diz: quem viu a mim, viu a Deus. E cada um deles diz coisas parecidas, semelhantes. Né? E quando ele diz jamais poderá ser conhecido, salvo através de seu manifestante, também não é um conhecimento pleno, né? É aquele conhecimento suficiente Humano. que o ser humano necessita, precisa, né? Tem capacidade de entender. Exatamente. E até mais, né, Saulo? Lembra quando Baha'u'lláh diz que da mesma maneira como nós cremos que a palavra de Deus vai durar para sempre, nós devemos crer que o seu significado jamais se esgota. A palavra de Deus é ao mesmo tempo eterna e ao mesmo tempo inesgotável no seu sentido. E daí vem aquilo que Sueli disse, quer dizer, humanamente cada um pode ter um acesso diferenciado. Um grande sábio, com certeza, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Francisco, tinham acesso ao amor a Deus que nós, meros mortais, não temos. Os mártires têm um acesso que nós não temos, mas que buscamos e que talvez um dia tenhamos. Os mártires, antes de ser mártires, não sabiam que iam ser mártires. Ninguém nasce dizendo: eu vou ser mártir. Mas quando a situação se apresenta, ou tu negas a tua fé, ou nós te matamos, e diz: então me mata. Eu acho que isso é até manifestação, não é uma coisa determinada, absoluta, é muito relativa. Eu acho que, por exemplo, Baha'u'lláh, mesmo com bondade dele, ele não manifestava, mostrava toda aquela verdade, porque alguém não podia aguentar aquela grandeza dele. Eu acho que ele tentava mais como um ser humano oferecer para a pessoa, porque pessoas foram que, por exemplo, e daí ele é como um homem qualquer, mas Baha'u'lláh disse: agora eu vou mostrar para você. E segunda vez que encontrava, caía, desmaiava. Quer dizer, isso é Baha'u'lláh, com bondade dele, não mostrava todo aquele brilho, porque aquele brilho não aguentava nos olhos. Isso é chamado os véus da glória. Os véus da glória são aquelas coisas que impedem os homens de reconhecer a glória de Deus nos profetas. São véus. Justamente, tem duas razões. Uma razão é que os homens não suportariam toda a plenitude da glória de Deus no profeta. Quando um espelho, voltando à metáfora do espelho, quando o espelho está voltado para o sol, nós não conseguimos olhar o espelho. Muito forte. Nós desviamos o olhar. Então, essa é uma das razões. A gente não suporta. Exatamente. Então, Baha'u'lláh colocava num ângulo aquele espelho que nós podemos aguentar. Exato. Não mais do que isso. Exato. Mas há dois momentos que é interessante. Não tinha pensado em a gente falar, mas eu acho que é interessante, de repente, falar sobre isso. Que são chamados os momentos de transfiguração.
Transfiguração é quando o corpo humano, o corpo material do profeta se transforma e os véus da glória são retirados. Existem poucos momentos em que isso acontece, mas existem alguns momentos em que isso acontece. Então, por exemplo, na iconografia cristã, e mesmo na oriental, no budismo também se usa isso bastante. Jesus, por exemplo, e os santos, né, o Virgem Maria, José, são pintados com uma auréola, né, com uma auréola, com um aro de luz sobre a cabeça. Claro que eles não tinham isso no dia a dia, né? Não tinham isso. Podia ter testa oleosa, mas não aparecia o halo de luz, né? Isso é uma maneira que a pintura encontrou de referenciar a glória que existia naquela pessoa. Mas no dia a dia era uma pessoa como as outras. Por isso que podiam ser negados, porque se um homem aparecesse agora no mercado, no shopping center, com um halo de luz em cima, as pessoas iam começar a se prostrar. Hoje em dia não, porque tem tanta tecnologia, entendeu? Que pode ser um efeito especial. Mas há 2000 anos atrás, se alguém andasse de noite com um halo de luz em cima da cabeça, não tinha como negar. Mas o objetivo de Deus não é ser óbvio. O grande objetivo de Deus é ser descoberto. É ser descoberto. E descoberto por quem? Por quem tem coração puro. Então ele é sutilíssimo. O profeta Muhammad diz, Deus é sutilíssimo. Mas há os momentos de transfiguração. No cristianismo, nós conhecemos o momento de transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Vocês lembram? Ele chamou só Pedro e João para acompanhá-lo. E eles chegaram no Monte Tabor, que fica ao norte de Israel. E ali é o Monte da Transfiguração. Jesus subiu ao monte e daí, de repente, João e Pedro viram que Jesus estava conversando com o profeta Elias e com Moisés. E que a luz era assustadora, resplandecente. Então, ali eles viram a glória de Jesus numa transfiguração. Né? A mesma coisa é relatada em relação a Moisés, que quando Moisés desceu do monte com as tábuas das leis, o seu rosto resplandecia de tal maneira que as pessoas tiveram medo. O seu rosto resplandecia que as pessoas tiveram medo. Com Bahá'u'lláh aconteceu também um peregrino de Yazd na Pérsia. Bahá'u'lláh já era prisioneiro na Terra Santa, né, na Palestina, já na mansão de Bardi. E esse senhor de Yazd era de uma família muito proeminente, rica, em Yazd, e ele fez a peregrinação. Ora, naquela época não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha avião. Levava 9 meses para chegar da Pérsia até onde Bahá'u'lláh estava. E esse senhor devoto, a família dele toda era Bahá'í, chegou e os peregrinos então eram acolhidos, né, e num determinado momento eram chamados até a presença de Bahá'u'lláh. E claro, chegavam com muito respeito, com muita devoção. Mas daí esse senhor, ele conta que depois de algumas horas em que Bahá'u'lláh conversava com os peregrinos e dava ensinamentos e dialogava com eles. Terminada a audiência, eles vão de volta para a casa dos peregrinos. E no caminho, ele foi no coração dele pensando, o que eu estou fazendo aqui? Será que esse homem pode ser Deus? Ele disse, Bahá'u'lláh é que nem os outros homens. Ele fala que nem os outros homens. É igual aos outros homens. O que eu vim fazer aqui?
Sabe? Será que ele é Deus? Não pode ser Deus. Tá, foi dormir desse jeito, angustiado. E no dia seguinte, um servo da casa foi até a presença dele e disse que Bahá'u'lláh queria ter uma audiência com ele sozinho, uma audiência particular com ele. Tá? Ele foi, quando chegou no quarto de Bahá'u'lláh e a cortina, a casa tinha cortinas entre os cômodos. Quando a cortina foi afastada, ele procurou Bahá'u'lláh no canto do divã. Tinha um divã que ocupava o canto da sala. E Bahá'u'lláh sempre sentava num canto, que eu até hoje tenho o turbante de Bahá'u'lláh é colocado naquele lugar onde ele costumava sentar. Quando ele se voltou para o lugar onde Bahá'u'lláh costumava sentar, não estava Bahá'u'lláh, tinha um sol. Tinha um sol. Uma luz tão forte que ele desmaiou. Ele desmaiou e daí os servos levaram ele desmaiado embora para casa. Quando ele despertou, ele estava meio doido, transfigurado, transtornado. E durante 3 dias ele não conseguia comer nem dormir. Daí os amigos ficaram assustados com ele. Avisaram que ele estava nesse estado. E daí veio o servo de novo dizendo que outra vez Bahá'u'lláh queria falar com ele. Recebeu muita colher de chá. Não, recebeu muita colher de chá, exato, muita colher de chá, muita colher de chá. Que nem João e Pedro junto com Jesus. Agora imagina, tu viaja 9 meses, tu espera chegar na presença de Deus, provavelmente ele estava esperando com um halo, com uma aura, entendeu? E não, o cara estava tomando chá com ele, conversando, entendeu? Daí tu vai na presença e tu sai com essa dúvida, tá? Daí ele te chama para conversar a sós e tu não vê ele, tu vê um sol e tu desmaia. E daí tu fica 3 dias sem comer e dormir e ele te chama de novo, eu não sei, eu acho que eu me mandava de volta para a Pérsia, entendeu? Mas não, volta, vai à presença de Bahá'u'lláh, tá? Louco de medo, provavelmente, tremendo de medo. Quando chega lá de novo, era Bahá'u'lláh que estava sentado no divã. Daí Bahá'u'lláh disse para ele: sabes como os homens ensinam os papagaios a falar? Eu desmaiei por causa do sol. Agora me chamou de volta me perguntando se eu sei como é que ensinam os papagaios a falar. Daí ele disse: não, meu senhor, eu não sei. Daí Bahá'u'lláh disse para ele: é assim. Os homens colocam um espelho grande na frente do papagaio, de tal maneira que o papagaio se vê. E daí um homem fica atrás do espelho, falando. E daí o papagaio imagina que é o outro papagaio que está falando. E daí o papagaio se reconhece no papagaio e diz: bom, se ele sabe falar, eu também posso falar. E daí aprende a falar. E daí Bahá'u'lláh disse: assim são os profetas. São os profetas. Eles aparecem na forma humana para que os homens possam se reconhecer neles. Porque se eles aparecessem na sua glória, todos pereceriam. Todo mundo desmaiar. Todo mundo ia desmaiar. É incrível. Então, são momentos muito preciosos, né? Que mostram a natureza sobrenatural. Na verdade, é uma natureza sobrenatural. Mas eles aparecem disfarçados de homens. Disfarçados de homens. Então é isso, queridos. 9 e 5 já. A Trindade vai ficar para o próximo encontro.
A Trindade vai ficar para o próximo encontro. Não, mas só para não dizer que não vamos... Mas os profetas são humanos. Não estão disfarçados de humanos. Não, os disfarçados de humanos é uma forma de dizer. Os profetas têm 3 realidades. Os profetas têm 3 realidades. Baha'u'lláh explica, eles têm um corpo humano, que é um corpo como de todos nós. Então Jesus sofreu na cruz. Baha'u'lláh sofreu na tortura. Sofria o frio, fome. Todas as maldades colocadas sobre eles, o corpo deles sentia. Eles têm um corpo humano, porque, vocês lembram, algumas das disputas iniciais do cristianismo eram de que Jesus era só um fantasma. Na verdade, ele não tinha sido crucificado, era só uma aparência de homem. As disputas iniciais passavam por isso, por essas questões. Então, quando eu falo disfarce, obrigado, Beth, é uma força de expressão. Eles têm um corpo humano, eles têm uma alma humana. Então a alma de Jesus era diferente da alma de Baha'u'lláh, que era diferente da alma de Moisés, que era diferente da alma de Buda. Então, cada um deles tem uma alma humana e uma personalidade, uma maneira de falar, uma maneira de se expor. E eles têm a realidade divina em todos eles. A realidade divina é uma só, em todos eles. Então, de novo, é comparado com o Sol. O Sol é sempre uma metáfora importante para a gente. Cada dia o Sol brilha diferente, não é? Cada dia brilha diferente, mas é sempre o mesmo Sol. Então, cada dia o Sol tem uma personalidade, mas é sempre o mesmo Sol. Na verdade, a personalidade do Sol a cada dia não é do Sol, é das condições na Terra. O Sol em si não muda. É por isso que Baha'u'lláh diz, eu sou Jesus. Por isso que Baha'u'lláh diz, eu sou Muhammad, eu sou Moisés. Por isso que Muhammad diz, eu sou Jesus, eu sou Moisés, eu sou todos os profetas. E é por isso que Jesus diz, quem viu a mim, viu ao Pai. Se a gente tem o Sol como metáfora, explica muita coisa. Então eles têm um corpo, têm uma alma humana, uma personalidade própria, e tem a realidade divina que brilha em todos eles. Mas a grande realidade deles é o Verbo. A grande realidade deles é a manifestação divina. Por isso que eu falo de disfarce. Porque o corpo deles não aparece brilhando. Só no momento da transfiguração, por exemplo. Então, na verdade, o corpo do profeta, a sua personalidade, é um disfarce do verbo de Deus, digamos assim. Porque se nós olhássemos com os olhos de Deus, a gente só veria o sol. A gente só veria o sol. É como quando a gente viaja para o espaço. Não tem nuvem, não tem poluição, não tem prédio, é só o sol. Não tem interferência. Não tem interferência, é só o sol. Mas nós estamos numa condição humana. Então, por isso, eles precisam aparecer de uma forma humana. Esse é o disfarce. Digamos assim. Mas nós amamos esse símbolo. Né? Nós amamos esse disfarce. Deus ama esse símbolo. Tem um texto de Baha'u'lláh que ele diz, eu amo esse símbolo. O símbolo entesourado. Mas é um símbolo. É um símbolo. De novo, que nem hoje todo mundo torcendo para o Haiti, com bandeirinha do Haiti, gravata do Haiti, camiseta do Haiti, sabe? A camiseta do Haiti, a bandeira do Haiti, a gravata do Haiti, é um símbolo. Não é o país, não é a nação, mas é um símbolo. E a gente ama o símbolo por amor àquilo que é maior. Universal, na verdade, universal. Então, só para falar da Trindade um pouquinho, a Trindade tenta explicar, depois nós vamos ler os textos e ver o desenho, acho que o desenho é muito esclarecedor, né? Na verdade, Deus é uno. Deus é uno. Mas ele se manifesta, digamos assim, de 3 formas. E é por isso que nós falamos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né?
De novo, como o sol. O sol, a gente pode dizer que é Deus Pai. Os raios do sol, nós podemos dizer que é o Deus Espírito Santo. O Espírito Santo. E o espelho na terra, com a imagem do sol dentro, é o Deus Filho. Mas o sol não desceu do céu, o raio do sol não é o sol, o espelho refletido do sol não é o sol, mas também é o sol. Se eu disser para o espelho que eu vi o sol, é verdade. Quem viu a mim, viu ao Pai. Então são 3 dimensões, digamos assim, de manifestação de Deus, mas Deus é um só, o sol é um só. Mas aparece nos raios de sol, se manifesta nos raios de sol, e aparece no espelho, se manifesta no espelho. E daí não tem briga. Deus é um só, mas as manifestações e as formas de acessá-lo pode ser através do Filho ou do Espírito Santo. Sempre entendendo que Filho não é só Jesus. Né? Sempre entendendo que o Filho é o Verbo. Todos os profetas são o Filho. Quanto a nascer sem mãe, isso não é exclusivo de Jesus. Krishna também nasceu de concepção imaculada e Buda também. Então, a maneira como um profeta nasce não é o sinal de que ele é maior do que os outros. Aliás, se o fato de não ter pai fosse fazer alguém maior do que os outros, daí Adão era maior do que todos, porque não teve nem pai nem mãe. Mas ninguém reverencia Adão. E hoje em dia, se é um orgulho para nós todos o fato de Maria ter tido a concepção imaculada, ou a mãe de Krishna, ou a mãe de Buda, se hoje em dia é um orgulho, na época não era. Na época era um teste. Vão acreditar que o bastardo, que era assim que chamavam Jesus, vão acreditar que o bastardo é o Messias de Israel? Os séculos... Mas no caso, Jesus a Maria era casada, né, com São José. Na verdade, teoricamente, ele que é o pai de Jesus. O que quer dizer teoricamente? Teoricamente. Teoricamente quer dizer praticamente. Né? Praticamente. Os vizinhos era José. Porque os dois que São José estava junto quando ele nasceu, eles fugiram para o Egito, foi São José, Maria e Jesus. Mas ela então ficou... é a família. Sim, mas ela ficou grávida antes de conhecer a José. A Bíblia é bem explícita sobre isso. E não é só a Bíblia, Bahá'u'lláh confirma isso. A concepção é imaculada, não houve relação sexual. Não houve fecundação de José em Maria. José aceita. Né? Exato, José aceita. José aceita. O pai é Deus. Agora, se Jesus até foi filho de José, não vai reduzir nada de grandeza dele. Ainda José e Maria não foram casados. E se Jesus é produto desse relacionamento, ainda não vai reduzir nada de grandeza de Jesus. Eu acho que olhando este aspecto, Isso. Moisés foi um assassino, uma forma, não foi? Isso. Exato. Exato. Então, Deus testa os homens. Deus testa os homens. Os profetas não vêm do jeito como os homens querem. Os judeus esperavam o Messias sentado no trono de Davi com um grande exército, com grande glória, e veio um pobretão da Galileia que não tinha onde cair morto. Sempre foi assim. Eles vêm, de novo, disfarçados. A glória do Deus de Israel era Bahá'u'lláh. Viria pela porta do Oriente. Eis que a glória do Deus de Israel entra pela porta. A porta do Oriente é o Bab. A glória do Deus de Israel, Bahá'u'lláh, um prisioneiro, que também não tinha onde cair morto. Sempre foi assim. Deus testa os homens através dos véus da glória. Dos véus da glória. Tá bem, queridos? Viu que deu para falar de Trindade um pouquinho? Spoiler. Spoiler.
Realmente é muito incrível. Tem alguma questão, queridos? Mais? Beth, obrigado pelas coisas todas que tu trouxeste. Não, mas tá, assim, você começou a ler toda essa. E eu tinha lido, não estou aprofundando. E aí eu fiquei, a minha pergunta é: e agora? E agora? No 40, no 30, que falava, né, que. Eu não lembro o que foi, mas a minha pergunta era tanto: e agora? O que a gente faz para chegar nele, né? E o e agora? E agora? Aí você foi muito assim. Esclarecedor, né? De. Não, tá. Nossa, o que eu me perguntei, e agora? Eu já quase falava: e agora? O que a gente faz? Eu não posso chegar a conhecer ele. Que bom. Muito Mas tu legal, vê, querida, gente. e agora? Parece criança, né? E agora? Pois é, mas e agora? Realmente, o legal é que nós aqui, graças ao bom Deus, nós podemos dizer, e agora? E a gente tem a resposta. E agora eu reconheço que os profetas todos são o verbo de Deus. E agora eu reconheço que Bahá'u'lláh diz que trouxe uma nova mensagem prometida por todos os profetas. E agora? Pronto, eu tenho a resposta. Conheço Deus entre os homens, em todas as eras. Em todas as eras. Parece assim que a paz, né? Eu quero a minha paz, eu busco a minha paz. Não é uma paz passiva, né? De buscar, né? É uma paz que é de clareza e que eu consigo entender até tal limite. Eu aceito esse meu entendimento, porque é o meu limite humano. Mas não significa que vai ter uma paz que não vai buscar, vai continuar a buscar. A sede é eterna. É uma sede eterna. É eterna, porque Deus é infinito e eterno. Então nós vamos continuar sempre buscando, é o que a Beth tinha levantado. Sempre vamos buscar mais. E mesmo quando a gente diz, não, agora eu já conheci a Deus porque eu já reconheci Jesus. Agora eu já conheço a Deus porque eu já reconheci Bahá'u'lláh. Não, porque é infinito o conhecimento que eles trazem. Né? E o acesso a eles também. E mais, mais. Tem um texto bem famoso que Bahá'u'lláh fala também nos vales. Ele diz que quem conheceu a Deus, quem conheceu a si mesmo, conheceu a Deus. É uma tradição islâmica. Quem conheceu a si mesmo, conheceu a Deus. Que trabalho que dá, né? Exato, Sueli. Então, algumas pessoas pensam assim, bom, então eu vou conhecer a mim mesmo, vou conhecer a Deus. Não, isso não quer dizer que tu vai um dia conhecer a Deus. Isso quer dizer que tu nunca vai conhecer a ti mesmo. Pior ainda. A nossa alma é infinita. Se nós começamos a entrar dentro de nós, nós vamos ver o infinito. Vocês já experimentaram na frente do espelho? Olhar na pupila dos seus olhos? Experimentem. Para na frente do espelho e olha dentro da pupila dos olhos. Faço isso todo dia. Quando tem cisco no olho, olha dentro da pupila, não o rosto, não a face externa. Sim, O mistério dentro da pupila. das janelas da alma. Da janela da alma. Não tem fim. Não tem fim. Então, eu acho que todas as virtudes, para a gente buscar, nós precisamos ter muito desprendimento, todos os dias voltar para ver por que eu não tal. A gente tinha uma amiga, né, que tempos atrás estava fazendo o livro 1 com a gente. Daí a gente estava um grupo, aí chegamos a alguns textos e pensou alto, falou assim: ai meu Deus do céu, o que eu vou falar para o meu pastor? Eu acho que essas dependências que fazem que as pessoas... Por exemplo, uma outra pessoa que reconheceu sozinho, foi estudando pela internet, buscou livros, estudou 3 vezes o livro que está ligando, livro da certeza, e foi procurar a comunidade Bahá'í e disse que sou Bahá'í. Quer dizer, não sabia dizer que sou Bahá'í, mas, enfim, chegou a dizer que sou Bahá'í. Mas quando ele ficou sabendo que tem um cartão para registro, né,
É como se fosse a gente vai na faculdade, vai, Sim. faz o registro, Assina o né? contrato. Você não quer fazer mais, você sai. Aí ele falou, o que eu vou dizer para meus sogros? Uhum. Então, essa Uhum. dependência com os sogros que, sei lá, estão ajudando a família, sustentando e dizendo agora teus filhos têm que ir na igreja que eu vou. Sei que- Como que eu vou resolver isso? Isso é um compromisso, Compromisso. um vício. É muito Então, difícil. são compromissos que um dia essa pessoa demorou mais um pouquinho, mas falou, estou cansado, não quero nem saber. Se eu morrer hoje, eu quero dizer para Deus que eu acredito em você. Então, ele falou, trazem para mim o cartão que eu assino. Ele assinou. Mas as a provações- outra não. Outra que fala, ai meu Deus, o que eu vou falar para o meu pastor? Foi e caiu na igreja. Não, a pressão da família, a pressão da sociedade, a pressão dos pastores, dos sacerdotes, dos padres, pode ser um grande empecilho. Um grande empecilho. Por isso que Jesus... Veja, a gentileza, a ternura de Jesus, imensa o tempo todo. Mas quando ele fala dos sacerdotes, diz raça de víboras, Exato. sepulcros caiados, que por fora são limpos e brancos e por dentro cheios de podridão. Mas também seguidores têm culpa, porque seguidor de um lado dá crédito para eles, crescem, seguem eles crescem e desistiram de observar esse mundo com o próprio olho, deixaram sacerdote observar, ver e ouvir e falar a verdade para eles. Aquele olho que Deus deu para eles, maior palavra boa é essa, que vocês olham para o próprio olho esquerdo. Mas é muito difícil para uma pessoa que foi educada, que os seus sacerdotes são os conhecedores da religião, são os estudiosos da religião. É muito difícil para uma pessoa achar que pode entender melhor do que os sacerdotes. É muito natural, sabe, que as pessoas se submetam. E por isso, uma das coisas que os barrais muitas vezes não se dão conta, porque estão acostumados com isso, o fato de Bahá'u'lláh ter abolido o sacerdócio é uma coisa extraordinária, absolutamente extraordinária, porque até hoje não teve uma religião sem sacerdotes, sem intermediários humanos com Deus. Agora não tem mais, sabe? E por isso que a lei de Bahá'u'lláh é tomar decisão em conjunto, através do diálogo, da conversa, da troca de ideias. Ninguém manda em ninguém, não tem liderança pessoal. Isso é revolucionário, isso é absolutamente revolucionário. Tem aquele texto de Bahá'u'lláh que para mim, assim, toda vez que eu quero me centrar, digamos assim, eu lembro que o mundo é um espetáculo, vão e vazio, um simples nada com aparência da realidade. Não lhe vos afeiçoeis. Exato. Que é como o sedento no deserto buscando água. Isso. Né? Então, para mim, esse texto, assim, toda vez que a gente fica muito apegado com coisa que não tem, a gente tem que lembrar. É um espetáculo, né? Não é a realidade. A gente não conhece a realidade ainda. Não. A gente está numa parte, né, da nossa existência. A gente ainda não conhece toda a nossa Sim, existência. 500 anos antes de Buda, antes de Jesus, Buda tinha ênfase nisso, Maya. Maya é a ilusão, o mundo é a ilusão. Tem aparência de realidade, mas não é a realidade. Quem viu o filme Matrix é a matriz. Nós estamos dentro da matriz. É uma aparência de realidade, mas a realidade não é vista. Por isso, São Paulo, magnificamente, na segunda epístola aos Coríntios, vocês conhecem, ele diz: não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. É magnífico, é magnífico. Então, nós olhamos para as coisas que não se veem, porque o que se vê é mortal. O que não se vê é eterno. E por que é assim? Por que tinha que ser assim? Por que tinha que ser uma matriz? Por que a realidade verdadeira é transcendente, infinita, eterna, é invisível? Porque Deus testa os corações dos homens. Que nem nós testamos nossos filhos.
Agora no carro a gente vinha conversando como Deus Pai, como Ele trata a gente como filho. Os filhos, quando a gente acredita nos filhos, a gente diz, tenta de novo. Ah, pai, eu não consigo. Tenta outra vez. Um dos maiores ensinamentos pedagógicos que eu conheço é da Carol Dweck. A Carol Dweck hoje em dia é um dos grandes nomes dos neogurus, digamos assim, né? De mindfulness, de consciência plena. Mas eu conheço a Carol quando ela era pesquisadora em educação nas escolas públicas dos Estados Unidos. E ela, naquela época, ela disse que aprendeu uma das grandes lições da vida dela, que eram as professoras conversando com os alunos, que era o poder do ainda não. O poder do ainda não. O que é o poder do ainda não? A criança diz, mãe, eu não sei. Tu ainda não sabes. Pai, eu não consigo. Tu ainda não consegues. Professor, eu não posso. Tu ainda não podes. Então, nós, quando acreditamos nos filhos, a gente faz isso. A gente tenta de novo. Meu avô dizia, Deus o tenha, levanta para cair de novo. Não dava tempo de chorar. Não dava tempo, já caía, se alanhava dois, levanta para cair de novo. Pronto, a gente levantava sorrindo para cair de novo. Então, quando a gente acredita numa pessoa, tu dá para ela desafios, tarefas. Deus acredita em nós. Então, Ele nos desafia. Nos manda provações. Pronto. É sinal de amor e de confiança, né? E a gente pode falar para nós mesmos, né? Muitas vezes você só sabe falar, mas eu não sei. Todo o Brasil. E hoje em dia eu falo, ainda não sei. Engraçado, eu nunca li isso. É poderoso. Ainda não sei. Eu ainda não sei. Ainda não consigo. Agora só isso. É isso. Muito lindo. É lindo, é maravilhoso. Alguém ia falar? Eu ia falar que, falando em realidade, o Haiti já está entrando em campo. É. pra ajudar. Vamos lá. Já são exatamente hora do Haiti entrar em campo. Obrigado, Daniel.